Oiê, meu nome é Jéssica, para quem me conhece, para quem não me conhece também. Eu vou começar a compartilhar com vocês aqui o meu processo para bariátrica, que começou lá em 2018. Eu já tenho hoje, é dia 17 de maio, eu tô meio perdida no tempo. Hoje é dia 17 de maio. Eu tô no meu oitavo dia pós-cirurgia, mas eu decidi começar a contar essa história lá do início, que foi quando eu tomei a decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Eu sempre fui uma pessoa acima do peso, né? Uma pessoa que estava sempre no sobrepeso. Mas, por me deixar de lado, por não me amar mais tanto como antes, por não focar tanto na minha aparência, eu acabei engordando mais de 20 quilos em cerca de 3 anos e não percebi, porque eu não me pesava, porque eu não ligava, não me olhava no espelho, enfim. Estava focada em outras coisas naquele momento e deixei um pouco essa questão da balança de lado. E como eu sou uma pessoa geneticamente gorda, que obesidade é doença, para quem não sabe, né? Doença como diabetes, né? Que é uma doença pro resto da vida. Eu acho até muito engraçado, abrindo um adendo aqui, que as pessoas encaram normalmente diabetes, assim, né? Como uma doença, mas obesidade é falta de vergonha na cara. Não é só isso, tá? É muito, 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 muito além disso, mas papo para outro dia. Depois de um tempo, né, quando chegou em 2018, eu resolvi iniciar o processo para cirurgia bariátrica. Por que eu falo processo? Porque o meu plano de saúde é o Assim Saúde, né, aqui do Rio de Janeiro, e ele exige um tratamento de pelo menos 2 anos para a pessoa fazer de fato a cirurgia bariátrica. E aí, nesse tratamento, você precisa passar pelo clínico geral, que é quem te faz os exames, né, para acompanhamento, pela nutricionista e pela psicóloga. Em 2018, eu iniciei o tratamento em Nova Iguaçu, na unidade de Nova Iguaçu. Cheguei a algumas consultas lá e logo em seguida, em 2019, eu consegui um estágio pela faculdade. Então, optei por me mudar para a unidade mais próxima do estágio, que era Centro. Fiz algumas consultas no Centro também. E logo em seguida, em 2021, começou a pandemia, iniciamos a pandemia e eu fiquei basicamente 1 ano e meio parada, assim, sem dar continuidade ao tratamento. O legal dessa fase toda foi que eu iniciei com 104 quilos, mas cheguei a ter 107 quilos, tá? E aí, quando o legal, calma, a parte legal vai vir, que é que eu iniciei com peso e aumentei, mas a parte legal vai vir, calma. Quando nós saímos da pandemia, eu já não estava mais nesse estágio e a unidade mais próxima da minha casa seria a unidade de Santa Cruz, assim, Santa Cruz, e foi aí que eu passei para lá. Lá conseguiram resgatar alguns registros das consultas que eu tinha antes, não todos. E com isso, né, demorou mais tempo, porque tinha aquela quantidade mínima de consultas. E a intenção também do plano, né, o processo, ele não é para bariátrica, ele é um processo de emagrecimento. Então, uma equipe multidisciplinar com o médico, a psicóloga e a nutricionista para te fazer emagrecer de fato e que certamente acaba funcionando. Aí a parte legal que ficou faltando lá atrás foi que eu iniciei, né, com 107 quilos quando eu fui para a unidade de Santa Cruz e cheguei a pesar 100 quilos, perdi 7 quilos, pouca coisa, né? Mas assim, e mantive esse peso por um tempo. Mantive esse peso, mas nunca voltei depois para os 107 quilos. Mas mantive esse peso e isso também é muito importante, né? Eu comecei a olhar mais para mim, me policiar mais, ver, né, de fato o que eu estava comendo ou não. Apesar de ser um pequeno passo, a obesidade, ela funciona da seguinte forma, segundo a nutricionista Nazaré, da unidade
Nova Iguaçu da Sem Saúde, né? Eu não tenho propriedade para isso, mas ela tem. Nós temos glândulas, né, inflamadas no nosso corpo. E quando você é obeso, essas glândulas que nascem com a gente, elas estão em maior quantidade e elas não se desfazem. Então, é como se seu corpo estivesse inflamado o tempo todo. Por isso que é uma doença. Por isso que existe quando muito... Acho que a gente ouve muito falar também, né, na internet sobre processo inflamatório, desinflamar. Por que isso? Essas glândulas são inflamadas e a gente fica como se fosse um ursinho polar, guardando sempre a comida para o inverno, armazenando aquela comida, armazenando aquela gordura, sem eliminar aquilo da mesma forma que as outras pessoas eliminam, as pessoas que não sofrem de obesidade. Por isso que a gente vê muitos relatos, e também é um dos meus, por exemplo, fui criado, o meu relato, fui criado com uma prima magra, comendo a mesma coisa que eu, frequentando a mesma escola, brincando juntos na rua, eu sempre fui uma criança gordinha, ela sempre foi uma criança magra. Então, existem coisas, sim, que não é só falta de vergonha na cara. A pessoa, de fato, tem uma doença, né, que precisa ser tratada. Eu acho que a gente tem que começar a olhar a obesidade como isso. Eu vim para a unidade de Santa Cruz, algumas das consultas que eu tinha feito antes foram perdidas. E aí, eu tive que reiniciar basicamente esse processo, fazer todas, exigiam pelo menos 8 consultas com cada profissional. Eu tive que reiniciar cada profissional, com a nutricionista e com o psicólogo. Tive que reiniciar essas consultas, fazer acompanhamento novamente e aguardar pelo menos 2 anos. Por quê? Quando eu iniciei lá em 2018, meu plano era pela empresa onde minha mãe trabalhava. Depois ela saiu dessa empresa e a gente teve que continuar pagando ele de forma particular. Quando mudou o pagante do plano, eu perdi a carência. Então, o plano exige pelo menos 2 anos de carência para realizar a cirurgia. Então, esse também foi um fator que fez com que tudo demorasse. Então, vamos lá, a gente está em 2023. Quando foi em março de 2022, eu fui liberada. Peguei todos os laudos, fui liberada pela nutricionista, pela psicóloga, mas isso já teve tanta coisa antes. Enfim, fui liberada pela nutricionista, pela psicóloga e pelo clínico geral. E aí chegou a hora de eu escolher o meu cirurgião. Eu escolhi o Dr. Felipe Malafaia, por indicação de algumas colegas da minha mãe e também pela boa reputação dele na internet. Só que o Felipe, ele é muito concorrido. Ele é concorrido para você marcar consulta, ele é concorrido para você marcar cirurgia. Ele é muito concorrido porque ele é muito bom, né? E aí, eu fui liberada em março, só consegui minha consulta para junho. E a minha cirurgia só saiu em maio de 2023. E aí, o que é a maior verdade é que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Nada acontece no nosso tempo, no tempo que a gente quer. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Outro fator legal que eu levei dessa experiência de espera desde 2018 para cá foi o cultivo da paciência. Porque foram muitos os momentos que eu surtei. Momentos que eu chegava no consultório e falava assim, não, agora vai ser o dia que eu vou sair com os meus laudos, chegava lá, ainda falta uma consulta, ainda faltam 2 consultas, ainda falta esse exame, ainda falta isso, ainda falta aquilo. Então, assim, teve uma vez que eu saí do consultório com a minha pastinha. Tá aqui, a minha pastinha eu carrego até hoje. Essa pastinha. Com essa pastinha, eu levar até, ó, a massaginha, que ela é minha companheira. Eu saí do consultório com essa pastinha. Eu joguei a pastinha assim. Eu falei, eu não aguento mais. Eles fazem isso pra gente desistir. E realmente é pra você desistir, sim. Tá? Não é porque não é pra cultivar sua paciência, não. É pra você desistir. Mas, no meu caso, o bônus foi ter cultivado a minha paciência e também ter trabalhado muito a minha cabeça.
A psicóloga Roberta me ajudou muito com isso, né? De entender que a bariátrica é uma ferramenta, não é um ponto final, não é uma cirurgia milagrosa. Às vezes você sai do centro cirúrgico com mais peso do que você entrou por conta de gases, inchaço, enfim. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que a gente converse mais. Se ficou alguma dúvida, vamos conversar. Eu vou deixar aqui o arroba do meu Instagram, eu posto story todo dia. Vou tentar fazer pelo menos um vídeo por semana aqui, porque são vídeos mais longos, né? Mais difíceis de editar. E é isso. Beijinho. Vejo vocês na próxima. Aceito sugestões de vídeos, tá? Tchau, tchau.